João 8, a partir do verso 39, diz assim: Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem ou a minha palavra? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se eu vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Amém. Vamos orar? Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós rogamos a Ti que abras o nosso entendimento e nos faça compreender, Senhor, a Tua palavra. Que as verdades contidas nestes versos, Senhor, possam transformar o nosso coração nesta noite. E cresçamos em ação de graças. Faz, ó Deus, maravilhas em muitos de nós que aqui estamos. Transforma o nosso ser. Ó Deus, seja o Senhor da nossa alma. E leva-nos, ó Senhor, a conhecer-te de maneira graciosa. Como Cristo, ó Deus, deseja que cada um venhamos a conhecer-te. Senhor, põe as tuas palavras na minha boca e glorifica o teu santo nome. Edifica a tua igreja e alcance corações esta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. João, o evangelista que vocês conhecem, aquele que ficou preso na ilha de Patmos e recebeu as visões da revelação do Apocalipse, é ele o autor desse evangelho. E o propósito de João com esse evangelho, tá bom, é mostrar, evidenciar a seus leitores que Jesus é o Filho de Deus. E por ele ser o Filho de Deus, ele é o detentor da grande obra que faz com que quem nele crê seja salvo. Quem nele não crê, seja condenado, ou continue sob condenação. E nós precisamos, a cada dia mais, ter essas verdades bem profundas em nosso coração. Será que somos de Deus de fato? Será que somos filhos do Deus Altíssimo, verdadeiramente? E essa pergunta a gente precisa, tá bom, esclarecer à luz da passagem que nós acabamos de ler, porque o simples professar de que é de Deus não significa que de fato nós sejamos de Deus. As nossas obras, elas sim, testificam se somos realmente de Deus. De Deus. E é interessante nesse embate todo, porque Jesus Cristo, no capítulo número 8, ele apresenta-se como a luz do mundo. E ele diz que quem segue a ele não anda nas trevas. E sempre você vai encontrar um contraste entre essa questão de luz e de trevas. Luz é alguém que está com Deus. Trevas é alguém que está no mundo sob o domínio ou governo de Satanás, filho do diabo, algo dessa natureza. E aí então Jesus começa a conversar com os judeus a respeito disso.
porque os judeus acreditavam que eles eram filhos de Deus. E nesse discurso com Jesus, Jesus começa a confrontar o coração deles para ver se de fato eles são quem são, ou pensam que são. Porque a maioria das pessoas acredita ser filho de Deus. Ninguém aqui gostaria de ser filho do diabo, gostaria? Nem ninguém lá fora também se autodenomina filho do diabo. Você não vai conhecer nenhum dos nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de estudo, de sala de aula. Se você disser a ele, pastor é filho do diabo, ele vai dizer que não. Ele vai dizer que acredita em Deus, ou que não acredita muito em Deus, mas também não vai admitir que é filho do diabo, não. E como a gente realmente esclarecer essa verdade para que as pessoas encontrem nessa confrontação a luz graciosa de Jesus? Porque esse é o alvo do Senhor Jesus Cristo. Apesar dele chegar e lançar em rosto muitas coisas erradas que nós praticamos e fazemos, o objetivo dele é salvar. No capítulo 3 do Evangelho de João, está escrito que ele não veio para julgar, mas veio para salvar o mundo. Porque quem crê nele não está julgado. Quem não crê já está julgado. Ele não precisa mais acrescentar nada à sentença de todos aqueles que não creem, porque de fato todos estão sob o pecado, todos encerrados debaixo do pecado, por si só já estão mortos eternamente. Agora, se você deseja ter vida eterna, você vai precisar crer em Jesus Cristo. Caso contrário, você permanece no seu estado de morto, apesar de estar vivo. Mas para com Deus, você está morto. E nesse embate que Jesus vai tendo, nesse diálogo que ele tem, ele vai confrontando os judeus. Depois que ele confronta os judeus e fala sobre a sua missão, ele vai falar que ele vai sair deste mundo e que eles vão procurar ele e não vão encontrar. Ele está falando da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. Mas ele estava dizendo que se eles quisessem ter vida neles mesmos, teriam que crer nele, ou na obra da cruz. Por isso que ele fala lá no verso de número 28, que quando esses homens levantarem o Filho do Homem, tá bom? Colocarem ele numa cruz, e eles entenderem que ele é quem é, o Salvador, que ele é o Filho de Deus que veio salvar aquele que se havia perdido, então eles vão encontrar realmente a vida eterna. Depois que Jesus faz esse discurso todo, tá bom? E que fala que ele e o Pai testifica dele, e ele confronta isso com a lei, uma dificuldade que nós encontramos e percebemos no texto, é que comumente as pessoas não entendem o que Jesus está falando. Vocês lembram do diálogo de Jesus com a mulher samaritana? Jesus diz assim: ó mulher, se você soubesse quem é que fala contigo, você pediria água da vida, e ele te daria uma água na qual você nunca mais terá sede. E essa mulher apenas entendeu água como fosse água física, para saciar sua sede natural. Ela não conseguiu perceber a ideia. E quem realmente está morto em delito e pecado não compreende isso, até que Deus opere no coração dessa pessoa. E meu desejo é que Deus opere aqui esta noite e nos faça realmente entender se somos filhos de Deus Altíssimo ou não. É esse o meu desejo. E você vai questionar a si mesmo nas reflexões que vamos fazer. Depois que Jesus faz isso, alguns judeus passam a crer nele. É o que diz o verso número 31. Mas essa fé não é real. Então nós começamos a entender que pode ser que tenha gente que diz que crê, mas no fundo, essa fé não é a fé verdadeira que Deus deseja que eles tenham. Aí essa fé que eles professaram ter, tá bom? Jesus começa a confrontar também. Não é apenas um dizer de lábios que vai agradar ao Senhor. Não é apenas o executar, o vivenciar, cumprir, guardar alguns mandamentos que vai denotar que você verdadeiramente é filho de Deus. Vai ter que ser muito mais além disso. E Jesus, ele quer ter certeza de que essas pessoas tenham essa percepção, para que a sua palavra possa habitar verdadeiramente nos corações daqueles que foram iluminados e alcançados por sua graça, daqueles que realmente creram
de forma genuína para serem salvos e terem a vida eterna. E aí então Jesus começa a falar que se a palavra dele permanecesse neles, verdadeiramente eles seriam discípulos do Senhor. E aí ele vai mostrando que se conhecer a verdade vai libertar vocês. Depois disso, tá bom? Eles começam a responder: nós não temos necessidade de ser livres, nós não estamos presos a nada, porque nós somos da descendência de Abraão, somos o povo de Deus. Como é que o Senhor vai dizer que a gente é escravo de alguma coisa? Aí ele vai e diz: olha, todo que comete pecado é escravo do pecado. Ele fala isso claramente. E aí nós começamos a perceber que Jesus quer trazer esse povo para uma esfera espiritual para que ele pense. Nós temos geralmente duas, tá bom? Duas descendências. A nossa descendência natural e a nossa descendência espiritual. A nossa descendência natural é como a gente conhece os nossos progenitores. Aquele povo lá para frente. Eu sei que existe aqui, por exemplo, Carminha é lá de Emas. Não é, Carminha? Nasceu lá? Nasceu em Emas. É lá de Emas. Então ela sabe a descendência natural dela. Eu sou campinense, mas meus pais eram queimadenses. Eram lá de Queimadas, lá do Maracajá. E com certeza alguns de vocês aqui eram de algum buraco em algum lugar nessa Paraíba ou fora daqui. Essa é a sua descendência natural, tá bom? Você é brasileiro por causa disso, e etc e tal. Então eles estavam se vangloriando por causa dessa descendência natural, porque eram o povo de Deus, era a nação de Israel. E eles achavam que estavam muito bem em relação a isso. Só que Jesus fala também de uma outra descendência, e essa descendência é espiritual. São os filhos da promessa de Abraão, e esses aqui não eram eles. Não eram eles. E Jesus começa a mostrar que eles realmente não tinham nada a ver com Deus. E falando sobre essa confrontação que ele estava fazendo com esses judeus que disseram que criam nele, etc e tal, ele vai e denota quem ele é, mostrando sua linhagem, e que realmente filho de Deus é aquele que crê nele e ouve a palavra de Deus, a verdade de Deus. Aí então a gente chega no verso 39, onde eles responderam: nosso pai é Abraão. Aí disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticariam as obras de Abraão. Ele está fazendo menção do momento em que Deus chegou diante de Abraão com aqueles dois anjos que foram destruir Sodoma e Gomorra. Não sei se vocês leram essa passagem, tá bom? Mas o que foi que Abraão fez? Abraão acolheu o Senhor. Abraão acolheu ele, ofereceu comida, recebeu ele bem, fez tudo que tinha que fazer, adorou a ele. É tanto que Deus revela o que vai acontecer. Abraão se interpõe, intercedendo por alguém que estivesse lá, que fosse justo aos olhos do Senhor. E essas são as obras de Abraão. Abraão creu, e isso foi imputado por justiça diante de Deus. Algo diferente desses homens, porque em versos anteriores, o desejo desses homens era matar Jesus. Matar Jesus. Eles queriam matar Jesus. E isso não pode provir de alguém que é de Deus. Não pode. Qualquer atitude má, ou qualquer coisa que advenha de um coração que traga ódio, ou que traga repúdio, ou que traga qualquer desses sentimentos, não pode vir de Deus. Então, se alguém aqui se encontra nesse estado, considere-se como alguém que não é de Deus, que precisa mudar o seu coração, ou nascer de novo, porque senão você nunca verá a Deus. Nunca verá a Deus. E aí então Jesus fala isso. E aí ele mesmo revela: vocês agora procuram matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Abraão ouviu verdades de Deus e acolheu essas verdades, e andou segundo a vontade de Deus. Tropeçou em algum momento, mentiu com medo de alguma coisa, mas ele creu em Deus, ele creu na revelação de Deus e na promessa de Deus, e ele obedeceu depois que ele creu.
E esses homens não, eles estavam querendo matar Jesus Cristo. E outra coisa que o Cristo diz é que eles não conseguem ouvir a verdade que ele ouviu de Deus e transmite. E que verdades são essas? Olha, essa verdade é o conjunto de um todo que Cristo trouxe, e João diz lá no capítulo 1, que por meio de Jesus Cristo veio a graça e a verdade, mas eles não queriam abraçar essa verdade. E que verdades são essas? Olha, a verdade de que existe um Deus que é Criador, a verdade de que o homem é pecador e é incapaz por si mesmo de voltar-se a Deus, e essa é a temática também dessa parte e de outras partes do Evangelho de João. O homem é incapaz de por si só voltar-se para Deus, reconhecer a Deus, viver para a glória de Deus. Ele precisa reconhecer que é um pecador e que precisa de Jesus Cristo para que a vida dele seja mudada e ele seja recebido por Deus como filho. Isso são verdades que eles precisam abraçar, e os judeus não queriam, como muita gente hoje não quer. Muitos de nossos parentes e amigos, colegas e familiares não querem admitir isso e nem querem viver dessa forma. Pode ser que existe também gente aqui em nosso meio que pensa assim, ou que talvez nunca parou para pensar que é assim. Mas essa é a verdade de Deus, tá? Verdade que existe o inferno, verdade que existe o diabo, verdade que ele conduz muita gente ao erro, verdade de que realmente somente por meio de Jesus Cristo o homem é livre do domínio do pecado. Isso que ele acabou de dizer nos versos 34 ao 37, tá bom? Que o homem que comete pecado é escravo desse pecado. E somente o Filho pode libertar essa pessoa dessa escravidão. Essas são verdades de Deus. Jesus traz isso à tona. Jesus fala isso a Nicodemos: importa-vos nascer de novo, porque senão você não vê o reino dos céus. E ele sai pregando isso, sai pregando o arrependimento dos pecados. Mas as pessoas não querem abandonar os seus pecados, querem viver do mesmo jeito que viviam antes e ter o nome de Deus sobre si. Isso é incompatível. O Senhor não aceita isso. E ele confronta veemente isso nesses judeus que queriam viver uma religião, não uma verdadeira adoração e consagração de sua vida a Deus. Tá? Aí o Senhor Jesus vai mais além um pouquinho. Jesus, quando ele diz que eles foram vencidos porque eles não fizeram as obras de Abraão, eles agora recorrem, tá bom, a um outro argumento. Ele diz: nós não somos bastardos, nós temos um Pai que é Deus. E todo mundo abre a boca para dizer isso também. Mas aí então Cristo responde veementemente a eles, diz: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Pode alguém dizer que é de Deus e não amar a Jesus Cristo, o Filho de Deus, não devotar a devida adoração ao Filho de Deus, que Deus o enviou para salvar a sua vida, a sua alma da morte eterna? Então essa pessoa não é de Deus. Nunca foi de Deus. Jamais foi de Deus. Se qualquer uma religião, crença ou filosofia colocar qualquer outra coisa ou pessoa no lugar de Jesus Cristo, essa religião, crença e filosofia não provém de Deus. Não provém de Deus. Não é de Deus, mas do maligno, porque ele é mentiroso desde o princípio e homicida também. Uma das coisas graciosas que Jesus expõe é essa verdade claramente, para ver se realmente de fato nós amamos ao Senhor e somos de Deus. Porque quem é de Deus ama Jesus, ama de uma forma grandiosa, porque reconhece que foi Jesus que lhe deu a vida eterna. Às vezes nossa percepção a respeito disso é muito pequena. A gente não sabe de fato o tamanho da graça que foi derramada
nessa obra de Jesus Cristo? A gente não sabe. Paulo, ele na carta aos Efésios, tenta colocar para nós isso. Ele vai falar sobre a regeneração, nova vida com o Senhor, algo que acontece dentro de nós, irmãos, que nesse pouco tempo que me resta, não dá para falar tudo. Mas é algo sobrenatural que o Espírito Santo opera dentro de nós, que nos faz ter um relacionamento com Deus, uma percepção de Deus diferente do que a gente tinha antes. Algo que acontece no nosso interior e que a gente não precisa, por exemplo, ir para a sepultura e ressuscitar de novo, mas Ele dá uma nova vida a gente passa a entendê-lo. Nós somos iluminados para compreender a sua verdade, mas não somente isso, a gente é perdoado, nossa dívida é paga, nós passamos agora a ser conhecidos como os filhos de Deus, somos recebidos por adoção, somos justificados, tratados como justos por causa da obra de Jesus Cristo. Deus agora está nos recebendo na presença dEle, e Ele não nos repudia mais. Por causa desta obra, Ele ouve a minha oração e a sua oração, Ele cuida de mim, cuida de você com um amor eterno, como Ele mesmo diz, com amor eterno te amei, louvado seja o nome do Senhor por isso. Ele simplesmente se apresenta para nós como o nosso Deus grandioso, também como um Pai que cuida dos seus filhos de uma maneira real. E nenhum de vocês aqui são desamparados, se verdadeiramente vocês são filhos de Deus. E Ele está cuidando de vocês agora, e não somente agora, mas Ele tem preparado para vocês algo na eternidade que vocês vão experimentar, que vai ser tremendo demais isso, entende? E tudo isso e muito mais, e o saber de Deus, o conhecimento espiritual, o abrir os nossos olhos, a revelação, a iluminação, e o temor, e o relacionamento, a comunhão, e o amor, e entre outras coisas mais, que Ele veio dele por meio do seu Filho para nós. Que nós precisamos parar de pensar um pouco no mundo, nessas coisas que são aqui, nessas ocupações que nós temos, que demandam a nossa atenção e nos afastam de Deus, porque o mundo foi entregue ao maligno. E nós precisamos parar um pouco, refrear a nossa vida, nos assentarmos diante desse Deus e pedir: Senhor, abre os meus olhos para ver-te, para que eu possa verdadeiramente, Senhor, adorar-te como Tu és Deus, para que eu possa entender o que é ser filho de Deus, para que eu possa me deleitar nesta verdade, nesta verdade, para eu poder usufruir da paz que Ele dá, uma paz que excede todo entendimento, que o mundo todo não pode roubar ela de mim, nem dos verdadeiros filhos de Deus. Porque essa paz excede todo entendimento e não provém do mundo, mas vem de Deus. E quem tem essa paz não se abala com nada. Porque é filho de Deus. Glória a Deus. O Criador de todas as coisas. E nós precisamos ter essa percepção dessas verdades graciosas. E ele fala realmente isso. Aí ele faz uma pergunta, e nessa pergunta ele dá a resposta. E essa pergunta, tá bom, é o que faz com que a gente entenda sobre a depravação total. Ele pergunta no verso de número 43, qual é a razão por que não compreendeis a minha palavra? É como se Cristo simplesmente chegasse diante de nós: por que você não entende minha palavra? Por que vocês não entendem o que eu prego? Por que vocês não entendem o que eu falo? Por que vocês não entendem? Porque muita gente não entende. Ou porque você que está aqui ainda não entende. E ele dá a resposta. É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês não são incapazes porque vocês são surdos. Vocês não são incapazes porque vocês não têm inteligência. Vocês são incapazes porque vocês estão mortos espiritualmente. Então não há possibilidade nenhuma de vocês ouvirem a voz de Deus. É isso que Jesus está dizendo para ele. Ou a minha voz. Vocês não têm vida em vocês mesmos, apesar de seres humanos estarem ali, de frente com Jesus, andando perto dele, espremendo ele ali naquela multidão toda. Mas todavia, Jesus Cristo disse sobre a incapacidade humana.
E ele está falando sobre isso também para nós. Eu e você, irmãos, nós não tínhamos essa capacidade de ouvi-lo, até que ele operou em nós, para que abrisse o nosso entendimento. E isso é a nova vida que ele nos dá, para que pudéssemos entender as verdades de Deus. Se não fosse isso, irmãos, todo mundo aqui ainda continuaria perdido. Todo mundo aqui era filho do diabo. Todo mundo aqui estava condenado ao inferno, à morte eterna. E posso ser que muitos ainda estejam nessa condição. Se você simplesmente vai às Escrituras e você não consegue entender nada, nem uma coisinha sequer, e aplica isso de verdade ao seu coração, você ainda é capaz de ouvir a palavra de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Mas Ele pode fazer algo hoje e mudar esta realidade no seu coração. Ele pode. Por isso Ele nos manda pregar. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Tá bom? Então Ele diz claramente na cara deles que é assim. Ele diz, é porque eles são incapazes. Eles não conseguem ouvir a palavra do Senhor. E aí então Ele vem revelar agora outra verdade a respeito disso. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando Jesus usa esse argumento para dizer que eles são filhos do diabo, e aí ele lança a questão do ser homicida, é porque o diabo, ele procura isso mesmo. No capítulo 10, o próprio Cristo vai reafirmar isso de novo. O diabo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. E ele faz isso desde o começo. O intuito dele é esse: é ser um enganador para levar a morte espiritual e a morte eterna a todas as pessoas. E ele foi assim desde o começo, desde o princípio. Quando a gente lê o livro de Gênesis, que vê Deus criando tudo, e aí então depois Deus cria Adão, depois traz Eva também, e cria lá a condição do jardim, dá aquela condição a ele. Antes de qualquer coisa, nós percebemos que o diabo já estava presente. E o intuito dele foi chegar no ouvido de Eva, para conduzi-la ela a desobedecer a Deus e a morrer. Ele foi homicida e mentiroso desde o princípio. E hoje ainda ele está enganando e mentindo e matando muita gente. Está levando à morte multidões junto com ele. E quando a gente se depara com aquela multidão de pessoas em shows mundanos, em show de rock pesado, de demônios e outras coisas mais, se drogando, se prostituindo, virando homossexual, sendo lésbico, outras coisas parecidas, nós percebemos como o diabo tem agido na mente de muita gente e em muitos corações. Pessoas que são levadas ao costume mundano e se tatuam, cobrem o corpo todo de marcas e outras coisas mais, não sabem nem o que estão fazendo direito, e aí então estão levando ídolos sobre si mesmos, sendo isso do seu próprio coração, e o diabo está gostando de tudo isso, e as pessoas pensam que são livres. Na verdade elas estão aprisionadas até o fundo da alma, e elas não conseguem compreender isso, até que haja luz. E essa luz que vem do alto, essa luz que é chamada Jesus Cristo, precisa ser anunciada por mim e por você, para que eles possam abrir os olhos e serem salvos dessa realidade que Jesus está dizendo aqui. E todos aqueles que não conseguem ouvir a voz do Senhor e a palavra do Senhor são filhos do diabo. Agora, lembre-se do seu parente. Quem sabe do seu pai ou da sua mãe, ou do seu irmão ou irmã, ou do seu tio ou sua tia, ou quem quer que seja próximo a você, que você tem laços de sangue. E olhe se essa pessoa é um cristã de fato. E se não for, a realidade é que ela é filha do diabo. Eu tenho isso em mim. Meu pai ainda não é cristão, então ele é filho do diabo. Minhas irmãs não são cristãs, elas são filhos do diabo. E eu tenho que orar e interceder. Eu tenho que clamar, eu tenho que pregar, eu tenho que mostrar Cristo para que eles possam ser alcançados e serem libertos e serem transportados das trevas para a luz.
E nós cristãos não podemos descansar quanto a isso. Nós temos que estar constantemente aos pés do Senhor, porque só Deus pode fazer a salvação acontecer na vida deles. Você já imaginou? Essa semana meu pai fez cirurgia. Cirurgia muito grande na coluna. Já imaginou se ele tivesse falecido? Acabou a chance da vida eterna. Acabou. Isso pode ser com qualquer um. Pode ser com seu filho, pode ser com seu tio, pode ser com qualquer um. Então é tempo, irmãos, nós realmente vivermos o que a palavra de Deus nos manda viver. E clamar o tempo inteiro. Orar incessantemente para que Deus salve e transporte eles das trevas para a luz. Mas vamos adiante. Mas Jesus continua. Verso 45 diz mais: porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que não me credes? Isso é uma confirmação do que Jesus já havia dito. Mas olha só, quando Jesus faz a intenção de quem dentre vós me convence de pecado, ele está atestando a sua santidade, a isenção de pecado dele. Quando ele resolveu indagar a eles, porque Jesus já tinha mostrado e derrubado todo o argumento deles, ele simplesmente faz essa pergunta: dentre vocês, tudinho aqui, que conhece as escrituras do Antigo Testamento, alguém se levante e me acuse de pecado? Diga qual foi o pecado que eu cometi. Procure um só e lance na minha presença. Me julgue. A resposta foi esta: silêncio absoluto. Glória a Deus. Não houve quem o acusasse. Agora eu vos pergunto, se é assim, por que não seguimos a Jesus? Se Ele fala a verdade, se Ele proveio de Deus, se Ele é o Salvador, por que você não entrega a sua vida a Ele? Por que você não crê de fato? Por que você não abraça isso como algo primordial na sua vida? Por que você não se rende totalmente a essas verdades? E essa verdade imprescindível de que Jesus é quem é, o seu Salvador. Aquele que morreu na cruz por seus pecados. Por que você não abraça essas verdades? Jesus simplesmente fecha toda a questão com a questão de quem é de Deus e quem não é de Deus. Então ele vai e diz abertamente no verso número 47: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não lhe dás ouvidos, porque não sois de Deus. Não sou de Deus. Isso é uma verdade assim que confronta-nos. Não é que a gente passe a ouvir, e esse ouvir tem o sentido de abraçar isso e de obedecer. Esse ouvir. Não é que a gente vá ouvir para ser de Deus. Não. A gente tem que ser de Deus para ouvir. Porque é isso que ele diz depois. Por isso, vocês não me dão ouvidos. Vocês não me obedecem e não me seguem, porque vocês não são de Deus. Se vocês fossem de Deus, vocês me ouviriam. Vocês
me seguiriam, vocês me obedeciam. Não é obedecendo, seguindo, que eu vou ser de Deus. Eu sou de Deus, e aí então eu escuto, eu sigo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, porque o Pai me deu elas. Me deu elas. E Jesus diz isso abertamente para eles. Vocês não são de Deus, porque se vocês fossem de Deus, vocês me ouviriam. Agora eu quero trazer isso para nós, que estamos aqui há muito tempo, e que já ouvimos muito as palavras que foram pregadas, e foram ditas, e etc e tal. Somos de fato de Deus ou não? Somos de Deus e obedecemos ou não? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, anda na palavra de Deus, ama Jesus, guarda a palavra de Deus, não vive na prática do pecado, nem tampouco tem amizade com o mundo, nem comunhão com as trevas, e em outras coisas. Entende? Porque é de Deus. É de Deus, então ouve a palavra de Deus. Não é o contrário é religião. E Deus não quer religioso. Deus quer filho dele. Adoradores de fato, de verdade. Vamos pensar? Vamos pensar de fato nisso aí? Vamos começar a nos confrontar? Amém? Eu tenho ensinado algumas coisas na escola dominical para que o pessoal tenha confrontações reflexivas a respeito de si mesmo. Eu quero trazer algumas coisas que a gente tratou de manhã, nas outras manhãs também, aqui conosco. Tá bom? Olha só. Para um verdadeiro filho de Deus, que foi regenerado, agora quem domina sobre ele é a graça de Deus, o Espírito de Deus. E esse Espírito conduz o cristão a toda a verdade. Por isso ele vai abraçar isso, porque ele é de Deus. Ele nasceu de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Não é assim? Então, digamos que ele está lendo lá a carta de Efésios. E na carta de Efésios tem dizendo assim: longe de vós, lançai fora, tirai de vós, tá bom? Toda ira, toda cólera, toda amargura, toda gritaria, toda blasfêmia. Lance fora de vós. Isso não faz parte da sua vida mais. E digamos que você, cristão, está em casa. Aí na sua convivência com sua esposa, seus filhos, você é aquela pessoa que grita, que dá cada grito que o vizinho fica assim: meu Jesus Cristo, está acontecendo alguma coisa que vai matar ou vai morrer. Algo dessa natureza, entende? Mas se você é uma pessoa de Deus, você não vai gritar mais, porque a palavra de Deus diz para você lançar fora isso. Então, se a palavra de Deus diz isso e você é de Deus, você ouve essa palavra e de agora em diante você não vai mais ser aquele que faz gritaria, entende? Que fica chamando palavrão, ou que fica com raiva de alguém, ou que fica com cólera. Cólera é aquele negócio que dá um trave dentro assim, sabe? Quando você vê a outra pessoa, parece que você vai dar vontade de vomitar, sabe? Ou nojo daquela pessoa, alguma coisa dessa natureza. Fica com a ira. Não, quem é de Deus não tem isso, porque a Bíblia diz que a gente tem que lançar fora. Nós somos nova criatura, e quem é de Deus ouve a palavra de Deus e faz a vontade de Deus. Então não pode mais estar alimentando essas coisas no seu coração. Tem que lutar contra isso e tem que determinar em si mesmo amar a Deus e fazer a vontade de Deus. Da mesma forma, os maridos, a Bíblia diz que os maridos têm que amar a esposa e dar a vida por elas, não é assim? Aí quando é para dar a vida pelas esposas, os maridos não querem dar. Se eles não querem dar, não são de Deus. Pode dizer isso a eles, tá bom? Não são de Deus, porque a Bíblia diz que é para dar a vida por elas. Então tem que levar, tem que trazer, tem que cuidar, tem que ouvir o ai, 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 tá doendo, ai, dor, dá remédio, preciso comprar, tem que ouvir essas coisas, na bênção e na paz, porque é de Deus. Entende como é que é? Quem é de Deus tem que agir da maneira que Deus diz na sua palavra para agir. É assim, tá entendendo como é que é? Mas diz também que a mulher não pode ser uma tagarela, uma rixosa, porque a rixosa, ela é pior do que doença nos ossos. Então, se é assim, mulher, pare de ser rixosa,
Pare de ser murmuradora, pare de ser insatisfeita, pare de reclamar da vida. Deus lhe deu nova vida. Aprenda a usufruir da vida de Deus para você. Não fique insatisfeito porque você não tem isso ou aquilo, fica reclamando de tudo. Não acorde cara feia. Tá? Quem acorde cara feia não é filho de Deus. Porque quem é filho de Deus se alegra ao romper da manhã, se alegra com a vida que Deus preservou, se alegra com a noite de bênção que teve. Olha, você não passou fome, você não estava em leito de hospital a ponto de morrer, você não estava enfrentando dores demais que não aguentava mais, você não experimentou o sofrimento de Jó. Então você não tem razão para estar aborrecido. Aliás, aborrecida. Entende? De cara feia ou coisa parecida. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Né? Ouve a palavra de Deus. Quanto ao gosto, quanto à inclinação, quem é de Deus é inclinado para as coisas de Deus. Tem desejo de ler a Escritura, tem desejo de orar. E aí então nós começamos a olhar o que a gente faz no nosso dia a dia. Será que a gente tem mesmo essa inclinação para as coisas de Deus? Quem de nós aqui, por exemplo, pega a sua Bíblia e medita nas verdades de Deus e se alegra com aquilo? E regozija-se na alma e louva a Deus. Louva a Deus com palavras e pode louvar com cânticos também. Quem daqui tem feito isso? Ou você tem buscado a Deus apenas para que Deus livre você do mal, abençoe sua saúde, guarde a minha casa e minha família e só? Isso é o que Jesus vai fazer. Tá bom? Ele cumpria tudo para que a bênção de Deus fosse sobre ele, para livrar ele do mal e para conservar todo mundo em paz e em saúde. Era o que os fariseus e os judeus faziam. E isso não diz respeito a ser filho de Deus. Quem é filho de Deus tem sede de Deus. Aleluia. Tem desejo por Deus, anela por Deus. Vai ao encontro desse Deus. Se deleita em Deus, olha para Deus, vê a grandiosidade dele e diz: meu Deus, como tu és grande. E fala assim como eu estou falando. Não é uma coisa assim que fica só. Não. Adora a Deus. Bendiz a Deus. Faz como os servos de Deus fizeram quando Deus revelou-se a eles. Veja Maria, quando recebeu a notícia: a minha alma engrandece ao meu Senhor, e o meu espírito exalta em Deus, o meu Salvador. Cantarei a sua bondade, porque lembrou-se de Israel, aleluia, glória a Deus. E aí todos os que encontram a Deus são assim. E por que a gente não é assim? A gente não encontrou a Deus? Eu encontrei a Deus. Eu quero cantar, eu tenho paz. Eu tenho paz. Entende? Eu sei que o meu dia não é sempre sol, às vezes as nuvens aparecem, e a escuridão também. Às vezes eu fico meio com medo, às vezes fica assim, mas eu tenho paz. Eu tenho paz porque eu sei quem é o meu Deus. Entende? Eu sei que na sua palavra Ele diz que cuida de mim. Eu sei que Ele me guarda, Ele não deixa o sol pôr cidade de noite, nem, aliás, de dia, nem a lua de noite. Então, integralmente, Deus guarda a minha vida. Deus me preserva. Ele é o meu Pai. Entende? Eu posso me chegar a Ele assim, dessa maneira. Então, eu tenho que ter sede desse Deus. Na minha casa, eu tenho que buscar a Deus. E você pode fazer o que for. Você pode lavar prato, lavar casa, e etc. Você pode trabalhar fora, e etc. Mas quem é filho de Deus, ele vai em busca desse Deus. Ele tem desejo nele de ouvir a voz desse Deus. Ele pode até assistir um filme, ou ele pode ver um jogo, e etc. Mas ele tem sede de Deus. E ele quer satisfazer a vontade de Deus. E aí então ele é confrontado com algumas coisas que ele percebe que não está bem. Porque quem tem Deus, ou quem é de Deus, tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus diz quando você está errado nas coisas que você tem que fazer. Ele diz que você é preguiçoso. Ele diz que você não está lendo a Bíblia dele. Ele diz que você não está orando nem buscando a face dele. Quando vai orar só é para pedir. Você nunca dá nada a Deus. Tá bom? Você é avarento, você não contribui, você não oferta, você não se dá, você não serve. Entende? Você não serve ao reino dele. Você apenas quer ser servido. Mas servir você não quer. E muitos também que estão servindo, muitas vezes querem servir por servir e por atrair glória para si mesmo, mas não para Deus. Mas quem é de Deus serve para a glória dele. É isso que é. Entende como é que é? Então, se você tem mais prazer nas outras coisas e não em Deus, então provavelmente você não é de Deus.
Mas Ele pode mudar a sua vida ainda hoje. Aleluia, glória a Deus. Porque eu creio que Deus muda corações e transforma vidas. E Ele pode estar fazendo isso agora. Eu creio nisso. Entende? Uma das cartas bem lindas e maravilhosas que atestam se somos de Deus ou não é a primeira carta de João. E João parece que estava entendendo esse negócio aí. Porque ele diz claramente na sua carta: aquele que nasceu de Deus é de Deus. João diz isso no capítulo 1 do Evangelho, versículo 12 e 13. Aquele que nasceu de Deus é filho de Deus. Então aqui diz: aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado. Então, se você sabe que alguma coisa é pecado e você ainda continua praticando, a lógica é clara. Não nasceu de Deus. Porque você está vivendo. Mas se alguém nasceu de Deus, vai romper com o pecado. Não vai praticar mais o pecado. E possa ser ele qual for. Se você tem ciência que é pecado, que a Bíblia revelou que é pecado, que Deus, pelo seu Espírito, revelou que é pecado, então você não vai mais viver na prática do pecado. Você vai cortar isso. Você vai cortar porque você é de Deus. Entende o que é? Vou dar um exemplo prático para nós. Vamos dizer, dois namorados que resolvem manter relação. É pecado. E agora eles conhecem a verdade, são de Deus, então vou cortar o pecado. Só vão ter relação agora quando casar. Porque a relação foi feita para o casamento. E não fora dele. Entende como isso é? É assim. Quem nasceu de Deus não vive na prática do pecado. Como ele e outras coisas. Se alguém aqui mente para pai e mãe, é pecado. Vai ter que cortar isso. Se nasceu de Deus, não vive na prática do pecado. E isso a gente já tem consciência, porque Deus tem nos ensinado. Mas não é somente isso. Ele também diz: aquele que nasceu de Deus ama também aquele que Deus o gerou, que é o seu irmão. Não é? Aquele que nasceu de Deus ama também aquele que é gerado por Deus. Quer dizer, se eu fui gerada por Deus e o meu irmão Ana foi minha irmã Ana, foi gerada por Deus, eu tenho que amar a Ana. Mas Ana falou mal de mim, não interessa, você vai ter que amar ela. Você vai ter que reconciliar-se com ela. Você vai ter que resolver isso aí. Não dá para ser nascido de Deus e ter inimizade entre irmãos. Porque o que há em cada um, tá bom? É a mesma semente, o mesmo Espírito, filiação do mesmo Pai, foram batizados no mesmo batismo do Espírito. Então eles têm que se amar. Tem que romper com toda a inimizade, porque isso não provém dos filhos de Deus. O próprio Cristo orou para que sejamos um, como Ele é com o Pai. Então nós também temos que ser assim uns com os outros. Ele diz assim bem claramente nesse Evangelho: se vocês vos amarem uns aos outros, verdadeiramente vocês serão meus discípulos e serão conhecidos como filhos de Deus. Então, se há alguém aqui com inimizade com outra pessoa, com qualquer irmão aqui, e não resolveu ainda, não está em paz, você não é de Deus. E é a Bíblia que diz isso. Então resolva-se logo. Ou é de Deus ou não é. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Tá? Vive a palavra de Deus. Uma outra coisa também que a carta diz é que aquele que nasceu de Deus vence o mundo. Quem nasceu de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé não é aquela coisa de acreditar apenas. É o conjunto de doutrinas que nós cremos, que faz com que a gente vença todas as investidas do mundo que tentam enredar a nós. Riquezas e outras coisas mais, ostentações,
glória, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tudo isso é vencido, tá bom? Pela nossa fé, por aqueles que nasceram de Deus e que têm essa fé em si mesmo, que têm essas doutrinas. Jesus Cristo venceu o diabo dizendo, está escrito, e nós precisamos também combater todo esse sistema do mundo com está escrito, e a gente precisa andar isso. Então não cobice, não inveje, não tente ser aquilo que o mundo diz para você ser. Seja o que Deus quer que você seja. E nós precisamos dar ouvido a isso, entende? E tem muita gente apegada ainda às coisas deste mundo, desta terra, e vive em função disso, e dedicam somas enormes de tempo, de força, de esforço, de pensamento, de sabedoria e inteligência para as coisas terrenas, mas minúsculo tempo, porcentagem de força e energia para as coisas de Deus. Mas quem nasceu de Deus vence o mundo. Se ocupa com as coisas de Deus, pensa nas coisas que são do alto, que são preciosas demais. São coisas graciosas e grandiosas que nós precisamos compreender, irmãos, e que faz com que a nossa vida seja plena. O Senhor disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vocês entendem como é isso? Olha a vida, quando ele diz não só viverá a vida, ela só vai ser plena para nós se nós tivermos realmente as coisas necessárias para o nosso dia a dia, mas também a palavra de Deus, aquilo que procedeu da boca de Deus. Senão você vai ser um frustrado, você é aquela pessoa desanimada. Ah, meu Deus, tudo vai se acabar. Vai não, eu tenho um Deus que pode tudo. Não é porque Ele pode tudo que Ele vai simplesmente fazer todas as coisas que eu desejo, não é isso não. Eu estou dizendo que meu Deus, Ele tem pensamentos de paz para mim. Entende? E quando a Bíblia diz que Ele, se eu me deleitar nele, satisfará o desejo do meu coração, não vá pensando que é porque você vai pensar em ter um carro, uma casa, etc. Deus vai dar, porque você desejou isso. Não, Ele está dizendo que o seu coração tem desejos, mas Ele será a satisfação do seu coração. Entende? Isso só é suficiente para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é suficiente para mim. E é o que a gente canta. Cristo é suficiente para mim. Estou plenamente satisfeito em Ti. Irmão, como é grandioso. Hoje eu estava lendo Gênesis capítulo 1, porque eu preciso sanar algumas dúvidas de alguém que eu estava lendo. E no momento que eu estava lendo, eu fui recordando essa questão de dizer assim que Deus criou as coisas. Deus criou as coisas. Haja céus e terra. É quando Ele disse isso, era tudo uma escuridão, não tinha luz, né? Mas estava lá. E eu olhando assim, pensando nisso, comecei a glorificar o meu Deus, porque Ele criou tudo isso. Aí na medida que eu fui lendo, que Ele foi dizendo, agora faça-se o luminar maior, o luminar menor e as estrelas, para governar o dia e a noite. Mas olha só, eu me lembrei também do momento em que Ele perguntou a Jó, por acaso você entende a força ou a influência que os astros têm sobre a terra? Aí eu fui lembrando e adorando a Deus nisso. Olha só que coisa grandiosa. Nós sabemos hoje, pela ciência que evoluiu e que transmite para nós, que o sol é necessário. E que sem ele não havia vida na terra. E Deus criou ele com essa função. E colocou ele no lugar dele para que isso acontecesse. Agora, pode o homem mudar de lugar? Pode o homem escurecer ele? Não pode. Aí você lembra do que os apologetas cristãos, cientistas falam, se fosse mais perto, já tinha todo mundo aqui morrido queimado, se fosse mais longe, morria de frio. Mas está no ponto exato, porque Deus resolveu criar dessa maneira. Entende? Resolveu criar dessa maneira. E os raios solares, hoje mesmo, muitos de vocês aqui, quem sabe, foram instruídos por algum médico a estar tomando sol de tal hora a tal hora para receber a vitamina D.
Entende o que é? Fora as outras coisas que eu não estudei biologia, nem sei essas coisas todas, mas fora o que a gente sabe que o sol faz nas plantas, nos animais e em toda a face da terra. E foi esse Deus, irmãos, que criou tudo isso. Bendito seja Ele. E eu preciso aprender a me deleitar nisso. Quando Ele revela estas verdades, então eu me deleito nele, porque eu sei que a minha vida está sendo preservada, cuidada pelo meu Deus, e Ele não deixa faltar coisa alguma para o meu bem-estar. Louvado seja o nome dEle. Até o vento que nos refresca, que alivia o calor e etc. Tudo que Ele fez, tudo que Ele criou, estas coisas todas, e essa noite graciosa, que faz com que cada um de nós sejamos influenciados por ela. Olha só, o que é certo mesmo, o que é certo. O que acontece com as criaturas? Quando chega a noite, aquelas que Deus reservou para se recolher e dormir, elas vão fazer isso. Precisou alguém dizer que ela tinha que fazer isso? Deus fez isso de forma a que a própria criação estivesse sujeita à influência disso que Ele criou. Vocês entendem isso? Olha, chega 5 horas da tarde, a galinha sobe no poeiro e empurra a cabeça para debaixo da água. E descansa. Entende? Quando é o nascer do sol, bate as asas felizes, vou atrás da minha comidinha, cisca a terra e uf. Entende o que é? A influência dos astros na criação. Deus que fez. Se Deus pensou em todas essas coisas, Deus por acaso não pensaria no melhor para mim e para você? Com certeza sim. Nós é que somos rebeldes e não queremos ouvir esse Deus e render o nosso coração. Nós é que somos merecedores de castigo, porque tendo a mente que temos, a imagem e semelhança de Deus que trazemos, nos rebelamos contra a vontade de Deus. Meu Deus, como Tu és grande por Tua misericórdia, até a longanimidade de Deus merece louvor. A paciência de Deus merece louvor. Entende? A paciência de Deus, porque Ele está esperando, Ele está procurando verdadeiros adoradores. Ele está esperando nós recebermos este conhecimento para irmos até Ele e dizer a Ele palavras inefáveis, palavras que o glorifiquem e o exalte. Que você que ouviu esta noite esta palavra possa converter o seu coração a amar a Deus de verdade, a ouvir a voz de Deus e obedecer. Entregue-se ao Senhor, renda-se a Ele, porque você só terá vida, verdadeira vida, com Ele. Vamos orar? Vamos ficar todos de pé.